Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução, ou seja, sejam bem-vindos a mais uma videoaula onde vamos resolver o exame da 12ª primeira chamada. Dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e desejo bons estudos, boa concentração. Qualquer dúvida, no caso de não compreenderem a resolução dos exercícios, estarei aqui para ajudar. Então vamos ao que interessa. Para o exercício 1, pedem para assinalar com V as afirmações verdadeiras, com F as afirmações falsas que se seguem. Nós temos aqui, para a linha A, temos R barra R negativo, que é igual a R positivo, incluindo 0. Para nós conseguirmos fazer essa análise, para vocês perceberem que isto aqui é verdadeiro, isto aqui é conjunto, ou seja, está relacionado com conjuntos. Se, porventura, eu tenho, estamos a analisar a linha A, temos R barra R negativo, né? Se eu tenho um conjunto A, diferente do conjunto B, eu digo que é B menos o quê? Menos o A. Então, seja dado, por exemplo, esse conjunto A, que é, por exemplo, 1, 2, 3, e o conjunto B pode ser 2, 4, 6, 7. Não, eu digo que vou procurar os números que existem no conjunto A, mas que não possam existir no conjunto B. Ou seja, os conjuntos que existem no conjunto B, mas que não existem no conjunto A. Se nós formos a ver, o 4 temos no conjunto A. Não temos. Então, como resultado disso aqui, teremos o 4. O 6 tenho no conjunto A, não tenho, vou colocar aqui. O 7 tenho no conjunto A, não tenho, também coloco aqui. Não, é mais ou menos isto aqui que se analisa pelo conjunto dessa barra. Então, o que está acontecendo? Temos o conjunto R barra conjuntos R negativo. Significa o quê? Que todos os conjuntos R somente vão ser positivos, essa parte negativa não vai existir. Por essa razão que isto aqui é igual tipo a R, todos positivos, também zero incluso. Então, por razão que essa opção é verdadeira. Então, temos aqui, esta opção aqui é verdadeira. Para a linha B, diz que contagente de 45 é maior que tangente de 45. Não é verdade. Porque contagente de 45 é igual a 1 e também tangente de 45 também é igual a 1. Então, logo, essa opção aqui é falsa. Para a linha C, nós temos logaritmo na base 1 sobre 2 de 4 sobre 64, que é igual a 4. Então, nós queremos provar se esse logaritmo aqui é verdadeiro ou não. E também aqui vamos aproveitar estudar as propriedades básicas dos logaritmos. Nós sabemos que quando eu tenho logaritmo, aqui chama-se base, né, de logaritmo B sobre C. Isto aqui diz que é igual a logaritmo, ou seja, isto aqui é igual a logaritmo na base A, logaritmo B, menos logaritmo na base A, logaritmo C. Então, nós estudamos essa propriedade. Quando for a divisão, significa que transforma-se em negativo. E quando for positivo, tem logaritmo na base A do logaritmo B vezes o C. Isto aqui é igual a logaritmo na base A de B mais logaritmo na base A de C. Então, aqui vamos aplicar esta propriedade porque nós temos logaritmo na base 1 sobre 2 e o logaritmo aqui é 4 sobre 64. E se a nossa base, por exemplo, tenho A elevado a B por C, quando temos o expoente na base, esse expoente quando passa para cá, ao invés de multiplicar, passa a ficar 1 sobre B, vezes logaritmo na base A, logaritmo de C. Então, nós temos essas propriedades para a gente conseguir verificar que isto aqui é verdadeiro ou não. Então, temos logaritmo na base 1 sobre 2 de 4, menos logaritmo na base 1 sobre 2 de 64. Então, aqui, se eu tenho, por exemplo, o A sobre B, ou 1 sobre B sobre A, este A que está no denominador,
quando passa para o numerador, muda de sinal, fica negativo, porque aqui é positivo. Então fica a elevado a menos o 1. Então este a elevado a menos 1 será essa propriedade que nós vamos aplicar aqui. Então aqui ficamos com logaritmo na base 2 elevado a menos 1. Por quê? Porque o 2 é que está no denominador. E se vocês forem ver aqui, a nossa base é 2. Significa o quê? Que automaticamente aqui no logaritmo vou colocar o quê? 2. Procurar um expoente em que 2 elevado a esse expoente vai me dar o quê? Vai me dar 4. Claramente que o expoente é 2, porque 2 elevado a 2 é 2 vezes o 2. Então, menos logaritmo, aqui mesmo a propriedade vamos aplicar, ficamos com 2 elevado a menos 1. Automaticamente aqui coloco 2. Procuro um número, que 2 elevado a esse número vai me dar o quê? 64. Quando vocês tiverem máquina fica muito mais fácil, né? Porque é somente multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes o 2, 8, 16, vezes 2, 32, vezes 2 vai dar 64. Então temos quantos 2? Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então significa que fica elevado a 6. Não tendo isso aqui, lembra dessa propriedade. Quando a base tem um expoente, o expoente quando passa para cá passa a dividir. Então, e no logaritmo, quando nós temos o expoente passa a multiplicar. Então aqui ficamos com menos 1 sobre 1, né? É 1 sobre 1, mas não tem necessidade de colocar 1 sobre 1, mas para colocar temos que seguir a propriedade. Será vezes o 2, esse 2 aqui, que quando passa para cá passa a multiplicar. Então, vezes logaritmo de 2 por 2, menos a menos 1 sobre 1. Este 1 sobre 1, esta parte aqui, este 1 é da fórmula, da propriedade, e este 1 que está aqui no denominador, vezes o 6, logaritmo na base 2 de 2. Daí que ficamos com menos o 2. Na propriedade dos logaritmos também, quando eu tenho logaritmo, se a base e o logaritmo for o mesmo, significa que é igual a 1. Ou seja, quando eu tenho logaritmo, na base A do logaritmo de A, isto aqui é igual ao que? A 1. Então aqui significa que fica com menos 2 vezes o 1. Menos dá mais. Então fico com mais 6 vezes o 1. Menos 2 vezes 1 vai ser igual a menos 2. Menos 2 vezes 1, ou seja, 6 vezes 1 também vai ser igual a 6. Daí que ficamos com 6 menos o 2 vai nos dar o que? 4. Então significa que aqui esta opção é verdadeira. Eu poderia ter reduzido logo isso aqui e dar que a opção é verdadeira, mas eu preferi fazer isso aqui para também aproveitar e estudar a parte dos logaritmos. Então aqui ficamos com a opção V. Para a linha D, diz que 0,4 é igual a 4%. Queremos provar se 0,4 será igual a 4%. Nós sabemos que para a conversão de 100% é só pegar este 4%, dividir por 100%. Vamos simplificar as percentagens. E daqui temos quantos zeros no denominador? Se tenho 2 zeros. Quando eu tenho 2 zeros no denominador, significa que isto aqui, ou seja, se eu tenho 2 zeros no denominador, isto aqui vai ficar 0,04, ou seja, posso dizer que é 4 que divide o 100, para ser muito mais fácil. O 4, é possível dividir o 100? Não, porque o 4 é menor que o que é aqui 100. Então, se é menor, vou acrescentar aqui uma casa 0, depois 0, o 40, é possível dividir o 100? Não, não é possível, porque o 40 é menor. Também vou acrescentar o que é um 0 e colocar o que é 0. Agora, 400 é possível dividir o que é o 100. Correto. Então, qual é o número que multiplicado por 100 vai nos dar 400? 100 vezes 2 dá 200. 100 vezes 3 dá 300. 100 vezes 4 dá 400. Então, significa que aqui eu vou colocar o quê? O 4, porque 4 vezes 100 dá 1.400 e 400 menos 400 fico com 0. Então, daqui fico com 0,04. Então, veja aqui, o 4% equivale a 0,04 e não a 0,4. Então, logo, nossa alternativa aqui é ou seja, é falso, né? Então, passamos para o exercício 2. Considera o triângulo ABC. Determina o valor de x sabendo que AB é igual a BC, que é igual a 2 centímetros.
Então, nós temos aqui o nosso exercício. Aqui, a ideia é conhecer, por exemplo, as propriedades da trigonometria. Primeiro, vamos saber que o seno de um certo ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. E também o cosseno de um certo ângulo é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o tangente do ângulo é igual a seno desses ângulos sobre o cosseno desse ângulo, e o cotangente deste ângulo é igual a cosseno do ângulo sobre o seno do ângulo. Dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos, cateto 1 e cateto 2. Ou a hipotenusa ao quadrado pode ser igual a cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, temos isso aqui. Mas o que está bem? Eu tenho este ângulo, só quero um valor do que é de x, mas só dizem que o ângulo AB é igual a BC. Então, o que eu faço? Primeiramente, como é que você pode identificar ou ver que esta parte aqui representa o cateto oposto? É só escrever uma certa linha, né? Quando você estiver no ângulo, é só traçar uma certa linha. Nesse sentido aqui, quando a linha estiver tipo a bater nesta parede, significa que este aqui é o seu cateto oposto. Não importa que tipo de triângulo vão te dar. Por exemplo, supomos que podem dar um triângulo um triângulo que vem desta forma aqui e coloca um ângulo daqui, né? Então, também é só fazer isto aqui, tá? Para cá, bateu, logo esta parte é o nosso cateto oposto. Se essa parte aqui é o cateto oposto, ou seja, se essa parte aqui é o cateto oposto, significa que esta outra parte aqui é o cateto adjacente, porque a hipotenusa é a parte mais larga do nosso triângulo. Então, logo aqui ficamos com o nosso cateto adjacente. Mas já conhecemos o valor de AB, que é igual a BC. Significa que aqui eu tenho 2 centímetros, também aqui eu tenho 2 centímetros. E sempre a área do cateto oposto pertence a seno, o cateto adjacente pertence ao cosseno. Existem duas maneiras de resolver. Uma vez que nós queremos o x, que o nosso x é nossa variável, podemos dizer o quê? Que o seno de x vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, mas nós não temos a hipotenusa. Então, uma vez que nós não temos a hipotenusa, primeiramente podemos determinar o valor que é da hipotenusa. Por quê? Porque nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos dois catetos. Então, ficamos com a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Daí ficamos com a hipotenusa ao quadrado será igual a 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado também vai dar o quê? 4. Então, a hipotenusa será igual a raiz quadrada do quê? De 8. Então, uma vez que nós temos raiz de 8, pode dizer que a hipotenusa será igual. 8 é o quê? É 2 elevado a 2 vezes o 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, uma vez que aqui o meu radical é 2, significa que este 2 aqui pode sair para fora porque o expoente é igual a essa parte aqui do radical. Então, pode dizer que isto aqui é igual a 2 raiz de 2. Então, já tenho minha hipotenusa. Tendo minha hipotenusa, já posso calcular meu ângulo. Como? Seno de x será igual. O cateto oposto dizem que é 2 centímetros. Hipotenusa 2 centímetros aqui. 2 centímetros dividido pela hipotenusa aqui é 2 raiz de 2 centímetros. Então, simplificamos isto. Também podemos simplificar 2 com 2. Ficamos com 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, vou multiplicar aqui por raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2. Nós sabemos que quando eu tenho raiz de A vezes raiz de A, pode dizer que isto aqui é igual a raiz de A, isto tudo ao quadrado. E vou simplificar essa parte aqui do radical. Então, somente essa propriedade aqui ao quadrado funciona quando eu tenho os mesmos valores aqui. Se eu tivesse, por exemplo, raiz de A vezes raiz de B, isto aqui ficaria a raiz de A vezes o B. Então, daqui podemos dizer que ficamos com 1 vezes raiz de 2, dá-nos raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, ficamos com raiz de 2, isso tudo ao quadrado, simplificamos, isso aqui será igual a raiz de 2 sobre 2, isso aqui é 2. Então, significa que nosso seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, esse seno
uma vez que iremos determinar o valor de x, ficamos com x é igual ao inverso de seno. Então fica menos 1 raiz de 2 sobre 2. Se aqui fosse cosseno, ia ser cosseno elevado a menos 1. Ao determinar isso aqui na máquina, estamos a procurar de um ângulo, ou seja, um seno desse valor de x em que vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então nós sabemos que na trigonometria tem ângulos básicos que nós temos que conhecer. O seno de 30, o cosseno de 30, o seno de 30, o cosseno de 30, 45, 60 e 90. Primeiro esses ângulos aí, ao conhecer esses ângulos do primeiro quadrante, podem conseguir preencher todos os quadrantes. Então daqui ficamos com x vai ser igual a 45 graus, porque seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Então logo o valor de x é este aqui. Esta aqui é uma outra forma para determinar, tendo que é a hipotenusa. A outra fórmula qual é? Eu tenho aqui tangente de x que é igual a seno de x sobre cosseno de x. Eu sei que o seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Esta aqui é outra forma. Então isso aqui vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, divide por cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, daqui o que é de fazer? Eu sei que quando eu tenho o a sobre b, ou seja, a fração a dividir por uma outra, que é c sobre d, mantenho a minha primeira fração, o inverso da segunda fração transforma a divisão para a multiplicação. Então, daí fica igual a sobre b vezes o d sobre c. Então, a precisão que aqui fico com tangente de x a de ser igual. Cateto oposto divide pela hipotenusa, que divide o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vou manter a minha primeira fração, vou inverter a segunda, vou transformar a divisão para a multiplicação. Daí fico com isto aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa vezes a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Daí simplifico, minhas hipotenusas ficam igual. O cateto oposto eu tenho o valor que conheço que é de 2 cm e o cateto adjacente também 2 cm. Então daí fico com tangente de x será igual a 2 sobre 2, que é igual ao que? A 1. Então também vou procurar. Eu sei que um ângulo, ou seja, o x vai ser igual a tangente elevado a menos 1, né? Este 1. Então o x, eu sei que o tangente em que vai ser igual a 1 é 45. Então logo meu x é igual a 45 graus. Se queres colocar tipo em radiano, também podes colocar, porque nós sabemos que na trigonometria o π equivale a 180. Então também podes colocar em radiano. Então é daí que nós temos o x que é igual a 45 graus. Se for em radianos, isso aqui fica π sobre 4. Por 180 sobre 4 é que vai dar 45. Então daí já calculamos. E vamos para o exercício 3. Para o exercício 3 diz que resolve as seguintes equações em R. A linha A, nós temos o 3 tangente de x menos raiz de 3 igual a 0. Já nos ajudam. Para x pertencente ao intervalo de 0 a 90 graus. Então, para tal, nós temos este exercício. Primeiro, vamos levar esta parte negativa, vai passar para outro membro, fica positivo. Então, fico com 3 tangente de x vai ser igual a raiz de 3. Esse 3 está a multiplicar, quando passa para cá, passa a dividir. Então, fico com tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Mesma coisa. Uma vez que nós queremos determinar tipo a variável x. X será igual a tangente de menos 1 por raiz de 3 sobre 3. Onde ver que ao determinar, vocês vão determinar isso aqui na máquina. Ao determinar na máquina, um tangente em que vai ser raiz de 3 sobre 3 é que o x é igual a 30 graus. Então, nós temos aqui 30 graus. Passamos para a linha B. Para a linha B, diz que nós temos 9x à quarta menos 81 é igual a 0. Então, como é que nós podemos resolver esta coisa? Também um pouco fácil, né? A ideia é, aqui existem várias maneiras de resolver, né?
Primeiro, eu posso levar este 81, que é negativo, e passa para outro membro, fica positivo. Então, fico com 9, x elevado à quarta é igual a 81. Então, o 9 está a multiplicar, passa para cá, passa a dividir. Então, fico com x elevado à quarta é igual a 81 dividido por 9. Então, x elevado à quarta será igual a 81 por 9, sabemos que é 9. Então, um expoente, quando passa para outro membro, fica como raiz. Então, x será igual a raiz à quarta do que de 9. E raiz à quarta de 9, eu posso dizer que o x será igual a raiz à quarta de 9, que é 3 ao quadrado. Uma vez que aqui eu tenho 4, posso dividir aqui também por 2, também aqui é dividir por 2. Ao dividir por 2 por 2, 4 por 2 fica 2. Então, fico com x é igual a mais ou menos raiz quadrada do que? De 3. Esta aqui é uma forma de resolver. A outra, eu posso considerar isso aqui como uma equação biquadrática. Sendo biquadrática, eu vou dizer seja o x à quarta, por exemplo, agora o que é a t. Vou resolver essa função aqui em função do que é de t. Então, eu vou dizer 9x à quarta menos 81 será igual a 0. Seja x à quarta igual ao quê? A t. Então, significa o quê? Ou seja, tinha que ser x ao quadrado igual a t. Então, fico com 9x ao quadrado menos 81 igual a 0. Porque 2 vezes 2 dá 4. Porque nós sabemos que uma equação biquadrática reduzimos para uma equação quadrática. Então, onde eu tenho x ao quadrado, vou substituir por t. Então, fico com 9 vezes o t ao quadrado menos 81 é igual a 0. Então, daqui, fico com o quê? Isto aqui é negativo, passa para o membro, fica positivo. Então, fico com 9, t ao quadrado será igual a 81. Então, isto aqui está a multiplicar, passa para cá, passa a dividir. Fico com t ao quadrado igual a 81 dividido por 9. 81 por 9 é igual a 9. Ao quadrado, como sendo expoente, quando passa para lá, fica raiz. Então, t fica igual a raiz quadrada do que é de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, tendo o valor de t, é devido substituir aqui para ter um valor do que é de x. Então, vou dizer aqui, x ao quadrado é igual ao que? A t. Então, x ao quadrado será igual a 3. Logo, x será igual ao quadrado, passa para cá, fica como raiz. Fico com raiz de o quê? De 3. Então, minha solução é esta aqui. X é igual a mais ou menos o quê? O 3. Mas o caminho mais simples é esse aqui. Para a alternativa C, ou seja, para a linha C, não alternativa, tenho menos x ao quadrado mais 3x maior ou igual ao quê? A 0. Esta aqui é uma equação quadrática incompleta, porque eu tenho o valor de b, mas não tenho o valor do que é de c. Nós sabemos que uma equação quadrática tem uma expressão de ax ao quadrado mais bx mais c igual ao que a 0. Significa que não tenho o valor do que? De 0, de c. Daí que posso colocar em evidência o meu x. Ou seja, nessa parte aqui, esse expoente que tem atrapalhado muita gente, quando eu tenho, por exemplo, x ao cubo, significa que eu tenho x vezes o x, que são 3x que foram repetidos. Se eu tenho x ao quadrado, significa que são 2x que foram repetidos. Então, daqui, fico com menos x vezes x mais 3x maior ou igual ao que é 0. Então, aqui eu tenho x, aqui também eu tenho x que multiplica o 3. Significa que eu posso colocar em evidência. Então, fico com x, entre parênteses, menos x mais 3 maior ou igual a 0. Então, daqui eu posso resolver isso aqui de uma forma separada. A condição pode dizer que x é maior ou igual a 0 ou menos x mais 3 maior ou igual a 0. Então, aqui, uma vez que esse x é positivo, quando passa para lá fica negativo. Então, fico com menos x maior ou igual a menos 3. E daí eu posso dizer o quê? Se na variável que nós queremos determinar ter o valor negativo, enquanto que aqui estamos a trabalhar com uma inequação, significa que a condição é multiplicar isso aqui por menos 1, somente quando a variável tiver o sinal negativo. Então, menos e menos fica mais. E aqui, esse sinal que é maior ou igual, por causa de esse sinal negativo que estamos a usar para esta variável, vai se transformar para menor ou igual. E ficamos com menos 1 vezes menos 3, também vai dar o 3. Então, significa que temos duas soluções. Temos o x, que é maior ou igual a 0, ou
o x é menor ou igual ao quê? A 3. Daí que, uma vez que isto aqui é uma equação quadrática incompleta, vamos representar isso aqui graficamente. São de x, temos o 0 e temos o 3. Se temos o 0 e temos o 3, significa que também significa o quê? Que temos que analisar uma coisa muito importante. Olha que o valor de A aqui é negativo. Se o valor de A é negativo, significa que essa parábola tem que ser virada para baixo. Neste ponto, tem que ser virada para baixo porque o valor de A é negativo. Então, se negativo, temos essa parte aqui que é negativo, temos a parte positiva. Mas, uma vez que estamos a trabalhar com a inequação, a solução disso aqui tem que ser representado por intervalos, né? Ou seja, por chavetas. Aqui temos o x maior ou igual a 0 ou o x menor ou igual a 3. Significa que nosso intervalo está nesses pontos aqui. Então, logo aqui temos como solução, x pertence ao intervalo fechado de 0 até 3, intervalo fechado. Esta aqui é a nossa solução. Então, passamos para a alternativa, a linha D. Temos logaritmo na base 4 de 2 menos 3x será igual a logaritmo na base 4 de x menos o 3. Também parece moleza. A ideia é, primeiro temos que conhecer, ou seja, isto aqui é diferente de aplicar, por exemplo, as propriedades dos logaritmos, em que quando nós temos a propriedade do logaritmo é somente simplesmente dizer, por exemplo, se for multiplicação, dizemos que é mais, se for divisão é menos, tudo mais. Aqui temos que analisar a condição. Isto aqui transforma-se numa inequação. Por quê? Porque nós temos a mesma base dos logaritmos e temos os logaritmos que são diferentes. Então, sendo assim, nós vamos dizer o quê? Que 2 menos o 3x tem que ser maior que 0. Ou o x menos o 3 também tem que ser maior que 0. Por quê? Porque nós sabemos que quando eu tenho logaritmo na base A de B, o valor de B, sempre com uma condição, tem que ser maior que o quê? Que 0. Essa tipo é a nossa condição quando nós temos logaritmos. Então, ficamos com B maior que 0. E também o valor de A também tem que ser maior que o quê? Que 0, mas automaticamente o valor de A tem que ser diferente de 1, porque a base não pode ser 1. Então, daí ficamos com o quê? Esse senhor é positivo. Quando passa para o membro, passa a ficar negativo. Por que eu não passei isso aqui? Porque minha variável... Por que eu não passei o 3x? Porque a variável que eu quero determinar sempre tem que ficar do lado esquerdo. Então, fico com menos 3x maior que menos 2 ou o x maior que 3. Porque o 3 aqui é negativo, passou para cá, ficou positivo. Então, daí fico com x maior que menos 2 sobre menos 3. Olha uma coisa. Aqui neste ponto, eu não cheguei a aplicar a cálculo de multiplicação por 1. Por quê? Porque a minha variável não é o que tem sinal negativo. O que tem sinal negativo é o número 3, que é menos 3. Então, daqui posso simplificar sinal negativo com sinal negativo. Então, fico com x maior que 2 sobre 3. Ou o x maior que 3. Retificando, esta parte aqui também é válida, não importa se o valor aqui é negativo. Então, desculpa aí, ficamos aqui com sinal menor, ficamos com sinal menor, porque multiplicamos isso daqui por menos 1. Então, somente nós não usamos isso aí quando esta nossa variável aqui for positivo. Exemplo, se eu tivesse tipo 2 mais 3x, por exemplo, maior que 0. Então, isto aqui ia passar, ficar para cá, ficar positivo. Fico com 3x maior que menos 2. Então, aqui não havia necessidade de multiplicar por menos 1, porque o nosso número aqui é positivo. Então, uma vez que o número aqui é negativo, significa que temos que trocar aqui e colocar sinal menor. Desculpa aí. Então, x aqui fica maior ou igual a maior que menos 2 sobre o 3. Então, aqui o x tem que ser maior que 3. E daí nós vamos fazer tipo análise desse estudo, desse intervalo. Então, aqui nós temos a opção de x, temos o 2 terço e aqui temos o 3. Aqui estão a dizer que o x é menor que 2 sobre 3.
significa que o x é menor que 2 sobre 3. Para lá, o intervalo é aberto. Aqui o x é maior que 3. Para lá, o meu intervalo é aberto. E olha uma coisa. Estes dois números aqui nunca vão se intersetar. Ou seja, nenhuma interseção que existe entre essas duas variáveis. Ou seja, para esta condição que é maior ou igual a 0, que nós encontramos que o x é menor que 2 sobre 3, essa parte que o x é maior que 3, vemos que nesses dois pontos não existe uma interseção. Sendo que não existe uma interseção nesses dois pontos, significa que a solução deste valor, deste x, é o conjunto vazio. O conjunto vazio. Mas como é que nós podemos provar isso aí? É muito simples. Podemos primeiramente também fazer igualdade desses dois. Teremos aqui o 2 menos 3x vai ser igual a x menos o 3. Então daqui o 2 passa para lá, fica negativo, e o x passa para cá, também fica negativo. Então fico com menos 3x, menos x será igual a menos 3 menos o 2. O menos 3x menos x é como se tivesse menos 3 menos 1, que vai ser igual a menos 4x, que vai ser igual a menos 5. Multiplica, passa para cá, passa a dividir. Então x será igual a menos 5 sobre menos 4. Simplificamos isto, então x é igual a 5 sobre 4. Uma vez que eu tenho x que é igual a 5 sobre 4, o 5 sobre 4 quanto é que dá? Mais ou menos. 5 sobre 4, 5 é preciso dividir o 4 sim, porque o 5 é maior que o que é 4. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 5? O valor aproximado só pode ser o que é 1, porque 1 vezes 4 vai nos dar 4, menos, aqui ficamos com 1, o 1 não é possível dividir o 4, colocamos o 0, aqui vírgula. O número aproximado aqui, 2, ficamos com 8, 2 vezes 4 dá 8, menos, 10 menos 8 ficamos com 2, 0, ficamos com 5. Temos 1,25. E 1,25 está mais ou menos tipo neste ponto aqui. Porque isto aqui acho que dá 0, alguma coisa, 0,6. E vejam que, por mais que nós tenhamos essa solução em que x é igual a 5 sobre 4, que se encontra neste intervalo, nunca vão se intersetar. Ou seja, não pertence a nenhum dos intervalos neste ponto. Somente a solução não ia ser conjunto vazio se, por exemplo, o valor de x desse, por exemplo, 4. O 4 ia se encontrar o quê? Neste intervalo, então significa que ia existir solução. Mas, uma vez que o seu domínio de x pertence ao conjunto vazio, porque esses dois pontos aqui não se intersetam. Espero que tenham percebido. Então, vamos dar continuidade. Passamos para o exercício 4. Passamos para o exercício 4. Não se esqueçam, estudarem que é essencial, né? Somente você fica bom na persistência e não parar de estudar. É um conselho. Por exercício 4, diz que diagrama de Venn, pelo visto isso. Dos 120 funcionários de uma repartição pública, 60 lê a revista A. Temos o universo de 120, os 60 é que lê a revista A e 80 lê a revista B. São 80. E todos os funcionários leem pelo menos uma delas. Para a linha A, representa os dados num diagrama de Venn. É uma coisa que vocês não podem permitir errarem quando vocês forem apresentar tipo diagrama de Venn. Aqui nós temos dois dados que temos os dados de A e B. Se tivéssemos C também íamos ter tipo três circunferências. Mas uma vez que aqui nós só temos o que? O A e o B, significa o quê? Que para apresentar o diagrama de Venn é só escrever essas duas circunferências em que os dois devem se intersetar. E daqui tu escreves isto aqui, esse quadrado. O desenho não está bom. Mas o conjunto do universo tem que ficar aqui fora, que representa a quantidade de número do quê? De funcionários, que são 120. Então, nós temos aqui o conjunto A e temos o B. Dizem que 60 é que lê a revista A. Então, temos os 60 que lê a revista A e os 80 é que lê a revista B. Temos 80. Só que aqui na interseção nós vamos ter este valor x em que temos duas sós. Ou seja, temos o número de funcionários que lê tanto o A assim como o B.
Então, se você tem x aqui, significa que temos que colocar menos o x, aqui também menos o x. É assim que nós temos a representação do nosso diagrama do que? De Venn. Para a linha B, diz que determine o número de funcionários que lê as duas revistas. Está a ver? Querem o número de funcionários que lê as duas revistas. Significa de que é a interseção entre o A e B. Então, o que você vai fazer, basta representar bem o diagrama de Venn, é somente somar isso aqui, igualar ao universo, ou seja, o total do número de funcionários. Então, aqui ficamos com 60 menos o x, mais 80, menos o x será igual a 120. Então, podemos simplificar esses dois. Simplificamos porque são simétricos. Menos x mais x são simétricos, vai ser 0. Então, aqui ficamos com 60 mais 80. 60 mais 80 dá-nos 140. Ficamos com 140 menos o x será igual a 120. Então, aqui é positivo. Quando passa para outro membro, fica negativo. Então, ficamos com menos x será igual a 120 menos 140. Então, menos x será igual a 120 menos 140. Ficamos com menos 20. Por que é menos? Observam só. Comparamos primeiro os números. Entre o 120 e o 140, o que é maior é 140. O 140 tem sinal negativo, nós colocamos automaticamente sinal negativo. Posso dizer 140 menos 120. E daí onde vê que isso aqui dá menos 20. Então daqui simplificamos isto, ficamos com x será igual ao quê? A 20. Então como resposta, né, o número de funcionários, porque também é muito importante escreverem respostas, né, pessoas que estão para fazer o exame. Então significa que o número de funcionários, não é para abreviar, né, como eu aqui, de funcionários que lê as duas revistas é 20, ou seja, são 20 funcionários. E pronto. Para a linha C, dizem que quantos funcionários lê somente a revista B? Querem funcionários que lê apenas a revista B. Observa que aqui eu disse que é muito importante você colocar o quê? Esse sinal negativo. Ou seja, 80 menos o x, que o x representa a interseção das pessoas que lê tanto a revista A assim como B. Mas nós queremos exatamente o número de pessoas que somente lê a revista B. Para tal, nós pegamos o 80 menos o x, que são o número de pessoas que lê tanto a revista A assim como a revista B, para nós encontrarmos o número exato. Então, que lê a revista B vai ser igual a 80 menos o 20. 80 menos 20 é igual a 60. Então, significa que na resposta, quantos funcionários lê somente a revista B? O número de funcionários que lê somente a revista B são 60 funcionários. Então, passamos para a linha D, onde pergunta quantos funcionários lê apenas a revista A. Mesma coisa que nós representamos aqui no ponto B. Então, para tal, nós temos aqui o número de funcionários que lê tanto a revista A assim como B. É pegar este valor daqui de pessoas que lê a revista A assim como B com menos 60. Então aqui ficamos com o ponto A será igual a 60 menos o 20. 60 menos 20 é igual a 40. Então aqui temos o número de funcionários que lê somente a revista A são 40 funcionários. Então aqui, como resposta, vamos voltar a copiar a mesma coisa e são 40 funcionários. Por também, no exame é muito importante quando você escreve as respostas, né? Também vale uma nota. E daí, passamos para o exercício 5. Para o exercício 5, que seja dada a função f de x igual a log f de x igual a logaritmo na base 5 de x. Então, para representar graficamente a função f de x. Aqui,
Primeiro vamos aprender como é que se apresenta, né, as funções logarítmicas, ou seja, as funções logarítmicas, né, no gráfico, ou seja, como representar funções logarítmicas graficamente. Então, para tal, primeiro sempre temos que achar o domínio dessa função logarítmica, né? Primeiro temos que achar o domínio dessa função logarítmica. O que é isso? Nós sabemos que nós temos um logaritmo na base A do logaritmo B, em que o A tem que ser maior que zero, o B também a condição é que tem que ser maior que zero. Mas tem uma particularidade, o A tem que ser diferente do que? De 1. Então, para representar essas funções logarítmicas, primeiramente, se nós formos analisar, significa que o nosso domínio tem que ser maior que zero. Ou seja, o domínio dessa nossa função é que o x, a condição é que tem que ser maior que zero, para esse nosso x. Para tal, nós estamos a dizer o quê? Que estamos a partir de zero até mais infinito, mas não incluindo zero. Intervalo aberto. Bola grande, né? Para vocês verem bem. Então, intervalo aberto, uma piada. Então, para tal, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos escrever uma tabela, né? Vamos aqui escrever uma tabela. E também os valores de variáveis de x que você for escolher, tem que escolher esse variável de x de acordo, observando o que? A base, para conseguir facilitar, porque você não vai escolher qualquer valor e você vai colocar, pode não encontrar, ou seja, pode encontrar valores que vão ser difíceis de você colocar no gráfico, mas escolhendo, por exemplo, valores exatos de acordo com a base é muito importante. Vamos lá ver, por exemplo, aqui, estamos a procurar f de x. Primeiro, a ideia é, observam, por exemplo, a base. Na base 5, os valores que eu posso colocar aqui, que vem da base 5, posso colocar o 5, o 25, o 75, quase tipo todo, ou seja, 125, quase todos os valores em que vai me permitir que vou dizer 5 elevado a um certo valor para conseguir simplificar o quê? A base e o logaritmo, porque nós sabemos que na propriedade logaritmo, a base e o logaritmo, se for o mesmo, significa que é igual ao que a 1. Então, para facilitar, por exemplo, se aqui a base fosse 2, eu escolhi, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, coisas que vão me facilitar ao colocar aqui no valor do que? De x. Mas para tal eu posso escolher um intervalo aqui. 1 sobre 25, 1 sobre 5, tenho aqui 1, porque nessa condição estamos a dizer que o x é maior que 0, então significa que 0 não pode fazer parte dos valores de x. Então, depois posso ter 5 e depois posso ter aqui o 25. Temos esses pontos. E já sabemos que o A tem que ser diferente do que? De 0. Ou seja, o nosso A tem que ser diferente de 0. Então, sendo assim, o que nós vamos fazer é que já sabemos que a condição é que o A tem que ser maior que o quê? Que 0. E o B também tem que ser maior que 0. Então, com propriedade, um logaritmo em que tenha uma base qualquer e o logaritmo é 1, significa que automaticamente isso aqui é 0. É uma propriedade. Então, aqui vamos ter que calcular tipo, o logaritmo dessa função quando x for igual a 1 sobre 25. Então, vamos ter f de x vai ser igual a logaritmo na base 5 e o x é 1 sobre 25. Eu somente estou a substituir nesta minha função. Então, daqui, lembra daquela propriedade que nós vimos que quando eu tenho, por exemplo, 1 sobre a, o a é positivo, quando passa para o numerador, fica a elevado a menos 1. Então, daqui eu posso dizer que isso aqui é igual a logaritmo na base 5 de 25 elevado a menos 1. Só que aqui minha base é 5. Então, automaticamente aqui, vou dizer que é logaritmo na base 5, vou colocar que é 5. Qual é o expoente que 5 elevado a esse expoente vai me dar 25? Só pode ser o quê? 2. E 2 vezes menos 1, vamos ter o menos 2. Esse menos 2 é negativo, ou seja, é o expoente de acordo com as propriedades, quando passa para cá, passa a multiplicar. Então, fica com igual a menos 2 vezes logaritmo na base 5, logaritmo de 5. Então, isto aqui, uma vez que é igual a 1, logo aqui é igual ao que é menos 2. Então, aqui vou colocar menos 2. A seguir, tenho 1 sobre 5. Então, f de x vai ser igual a logaritmo na base 5 de 1 sobre 5. Esta parte aqui tu pode escrever no rascunho, não precisa escrever na folha do exame, né?
pode escrever no rascunho, o que é importante é esta parte aqui. Então, f de x será igual a logaritmo na base 5 do logaritmo de 5 elevado a menos o quê? Menos o 1, que é de acordo com essa propriedade aqui. Uma vez que o expoente é negativo, passa para cá, fica negativo, passa a multiplicar, né? Fico com menos 1, vezes logaritmo na base 5 de 5, e quando a base do logaritmo for mesmo, significa que é igual a 1. Então, logo aqui, fico com menos 1. A seguir, eu tenho logaritmo em que x é 1. Tenho f de x será igual a logaritmo na base 5 de 1. Eu sei que de um logaritmo, de qualquer base, quando o logaritmo tem 1, logo automaticamente isso aqui é igual a 0. Aqui fico com 0. A seguir, passo para este ponto. Tenho f de x vai ser igual a logaritmo na base 5 de 5. Beleza? É igual a 1. Logo, pá, fico com 1. Então, tenho f de x é igual a logaritmo na base 5 de 25. O 25 podemos converter em colocar 5 ao quadrado. Por 5 ao quadrado dá o que? Dá 25. Expoente, passa para cá, passa a multiplicar. Então, fico com 2 vezes logaritmo na base 5 de 5. Eu sei que isto aqui é igual a 1. Logo, 2 vezes 1 dá 2. Tá? Tem essa minha tabela. Daqui, temos que apresentar isso aqui na forma gráfica, ou seja, graficamente. Para nós conseguirmos representar isso aqui graficamente, nós vamos ter que esboçar o gráfico, ou seja, eu vou esboçar o gráfico. Então, esboçando o gráfico, e uma nota muito importante que vocês forem a ver é que nós dissemos aqui que a condição é que o a tem que ser maior que 0 e o b maior que 0. Significa que aqui no logaritmo não existe o domínio nessa parte aqui. Não existe essa parte no logaritmo. Então, somente faz parte, ou seja, é somente na parte positiva do gráfico. Mas para tal, vamos representar os pontos. Tá, mas é que nós escolhemos o nosso valor de x, que é 1 sobre 25. Podemos colocar aqui 1 sobre 25. Aqui vamos colocar 1 sobre 5. Colocamos 1, né? Colocamos o nosso 5 e colocamos o 25, que é x. A seguir, os valores que nós determinamos, que o f de x é y. Ou seja, temos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Tenho 0. Tenho aqui menos 1, menos 2. Tenho aqui 1. Tenho 2, posso colocar também 3. Aqui também colocar menos 3. Agora, se o x é 1 sobre 2, o meu y é menos 2. 1 sobre 2, o meu x é menos 2. Está aqui, neste ponto. Se o meu x é 1 sobre 25, o meu x é menos 1. É menos 1, 1. Então, aqui, menos 1, temos este ponto. Se o meu x é 1, o meu y é 0. Temos aqui este ponto, quando x é 1, meu y é 0. E depois, quando o meu x é 5, o y é 1. Então, quando é 5, temos o 1, temos aqui este ponto. Pá. Quando o meu x é 25, o meu f de x, que é o nosso y, é 2. 25, temos o 2, está aqui, tracejamos isso aqui, temos este ponto, assim. E daqui é só unir esses pontos e que o gráfico de uma função logarítmica fica mais ou menos assim, né? Fica mais ou menos assim. Temos aqui isso aqui. Então, este aqui é o gráfico de uma função logarítmica. Então, também tracejamos. Ou seja, no esboço fica mais ou menos assim, né? Então, este aqui é o gráfico de uma função logarítmica. Então, a linha A, já traçamos o nosso gráfico. Primeiro, o que você vai passar como os dados é a tabela. Depois da tabela, tu podes colocar essas condições, né? Colocar a tabela e depois colocar o gráfico. Significa que já representaste, ou seja, resolveste a linha A. Passamos para a linha B, onde diz que qual é o contradomínio da função. Nós queremos analisar o contradomínio da função. O contradomínio da função é analisado na parte do eixo dos y, somente na parte do eixo dos y. Agora, como é que eu vou analisar esse domínio? Veja que este gráfico vem de uma função decrescente e o gráfico começa a crescer. Então,
vem de uma função aqui, ou seja, vem de uma função decrescente, vem de um número aqui negativo, de menos infinito, e ele vai continuar a crescer. Na medida em que eu vou aumentar os valores de x, os valores de y também vão aumentar, significa que este gráfico vai até mais infinito. Não, em outras palavras, estou a dizer, imagina lá, por exemplo, se você colocar uma pessoa neste ponto, em que esta pessoa consegue, tipo, observar esta parte de cima e consegue observar a parte do que? De baixo. Claramente que na parte do domínio ele não vai conseguir ver, ou seja, vai dizer que esse gráfico aqui não termina, vai até mais infinito, o gráfico aqui vai continuar na medida em que os olhos da pessoa vai se saturar. Então o que eu quero dizer é que para a linha B, o y pertence a R. Por quê? Porque eu tenho aqui valores negativos, assim como valores positivos. Eu não consigo, ou seja, essa pessoa aqui não vai conseguir esticar os olhos até este ponto aqui onde o gráfico vai terminar, ou seja, o gráfico também não vai terminar. Assim como também nesta parte aqui, não vai conseguir extinguir os olhos até essa parte. Então, uma vez que eu estou a dizer que pertence a R, significa que tanto os valores positivos, assim como valores negativos, fazem parte da minha função. Ou, posso dizer o quê? Que isto aqui vem do que de menos infinito até mais infinito. É assim que se representa o contradomínio. Para a linha C, diz que qual é a variação do sinal no intervalo de 0 até 1? Eu quero estudar a minha variação de sinal no intervalo de 0 até 1. Para eu conseguir estudar a variação do sinal, a linha B está aqui. Para eu conseguir estudar a variação do sinal, eu gosto de usar o quê? A tabela. Estamos a analisar do intervalo de 0 até 1, a variação do sinal. Então, daí é só escrever isso aqui, representar a forma de tabela, né? Para estudar a variação de sinal, primeiramente, a ideia é seguir a sequência da tabela, ou seja, o gráfico como é que se comporta. Seguir o gráfico como ele se comporta. Nós temos aqui o x, vamos ter nossa função GD, ou seja, é f de x. Então, vamos estudar tipo de intervalo de 0 até 1. Veja que, por exemplo, aqui se nós estamos a estudar a variação de sinal de x de 0 até 1, deste ponto até este ponto aqui, o gráfico, ou seja, deste ponto até este ponto, o gráfico aqui é decrescente. Então, se é decrescente o gráfico, significa que o sinal aqui é negativo. Significa que a função aqui é negativa. Estamos a dizer que estamos a fazer a análise num ponto em que o x é menor que 1. E quando o x é 1, nós vimos que quando o x é 1, o nosso ponto aqui é 0. Então, significa que quando o x é 1, nosso f de x é 0. Então, e de 1 até mais infinito, é deste ponto aqui de 1 até mais infinito, o gráfico é positivo. Esta aqui é uma das soluções que você pode apresentar, que também está correta em forma de tabela. Porque em forma de tabela significa porque permite você fazer o estudo da análise de como é que se comporta o gráfico. Ou, de uma outra parte, é só dizer, para x é menor que 1, o gráfico é negativo. E para o x maior que 1 é positivo. Também é válido essa resposta. Então, daí você vai escolher qual é a resposta mais eficaz. E daí passamos para o exercício 6. Para o exercício 6 diz que considera o gráfico da função, que é de x. Né? Quais são os zeros da função? Os zeros da função nada menos são esses pontos aqui que são o valor de x1 e x2. Para o exercício 6, então significa que x1 é igual a 1 e o x2 é igual ao que? A 5. Então esses são os zeros da função. Para a linha B, para que valor de x o g de x é menor que 0? Nós queremos analisar para que valor de x o g de x é menor ou igual a 0. Então o que eu vou fazer? Vou esboçar o gráfico, né? Na folha, aqui é a linha A, B. Nossa parábola é virada para baixo. Significa que o nosso valor de A realmente é negativo. Para baixo, temos aqui o 1 e temos aqui o 5. Temos o x e o y. Então, para tal, nós podemos fazer o que é a nossa tabela. Para nós conseguirmos fazer o estudo para que o valor de x, o g de x é menor ou igual ao que? A 0. Então, eu aqui vou fazer minha tabela para fazer o meu estudo. Somente seguir o gráfico. Tenho x, tenho minha função g de x. Então, os nossos zeros, eu tenho aqui o 1 e o 5. Então, o que eu posso fazer? Posso dizer que
uma vez que este ponto aqui, o gráfico é decrescente, significa que o gráfico vem de menos infinito até o ponto 1. Depois aqui temos um ponto em que temos um 1 e temos este intervalo aqui de 1 até 5. Não é obrigatório escrever, né? Esse intervalo, mas também aqui eu posso escrever o quê? O 5, que é a parte do meu zero da função. E depois de 5 até mais infinito. Então vou escrever aqui, intervalo aberto de 5 até mais infinito. Estamos para analisar a alternativa B. Temos que procurar um ponto para que o valor de x, o g de x é menor ou igual ao que a zero. Então, para tal, o que é de fazer? Eu sei que o gráfico deste ponto de menos infinito até 1, o gráfico é negativo. O gráfico é negativo neste ponto. Aqui, quando é zero, ou seja, quando no exército da função é só colocar 0, 0 de uma forma automática. E de 5 até mais infinito, o gráfico também é negativo. Por quê? Porque veja só, o gráfico aqui é negativo e também o gráfico de volta aqui neste ponto cresce de ponto 1 até 5, ou seja, cresce de ponto 1 até um certo ponto aqui, que é no verso. Depois do verso, o gráfico começa também a decrescer. Então, significa que este ponto também o gráfico é negativo. Também, esta aqui é uma forma correta de se representar. Ou, podemos dizer o quê? Se nós temos aqui, estamos a pegar este zero da função, que é 1, pode dizer que o x menor que 1, o meu g de x é negativo, é menor que 0. E para o x que é maior que 1, maior que 5, que é outro zero da função, x maior que 5, o g de x também é menor que 0. Significa também essa função, ou seja, essa resposta também é válida, né? E quando o meu g de x for igual a 0, o meu x é igual a 1 ou o x é igual a quê? A 5, que são meus zeros da função. Então é assim que nós apresentamos a linha B. Passado para a linha C, qual é a variação da função g de x no intervalo de menos 3 até 3, ou seja, de menos infinito até 3. Então, para tal, eu posso fazer uma tabelinha aqui, para não ter que voltar a tracejar o gráfico. Posso fazer aqui uma tabelinha neste ponto. Ao fazer uma tabela neste ponto, tenho o x, o meu g de x. Aqui queremos analisar o menos infinito até 3. Como é que se comporta essa variação? De menos infinito até 3, ou seja, de menos infinito até 3, a minha função é crescente. Se vocês forem ver, o gráfico está a crescer. Só que de 3 até mais infinito, o gráfico é decrescente. Então, o meu g de x aqui é crescente. Então, é assim que fica a alternativa C. Então, D. Determine a expressão analítica da função. Tem um vídeo aulas que eu explico sobre como determinar a expressão analítica. Para você determinar a expressão analítica, é só saber tirar os pontos de x versus, y versus, o x, y, x1 e x2. Porque eu sei que minha expressão analítica, f de x, é dada pela expressão de a vezes x menos x versus ao quadrado mais y versus. E daí que eu vou tirar esses pontos. Chego neste ponto aqui, vou traçar minha linha, né? O meu x versus aqui neste ponto será igual a 3 e y versus é igual a 4. E o x1 sabemos que é 1 e o x2 é 5. E o meu x, o y, será igual. Eu observo neste ponto aqui, em que aqui eu tenho menos 5. Significa que aqui neste ponto, o meu x é menos 5 e o meu y é igual a menos 5. Então, significa que o meu x é 0. Então, tendo esses dados, você já termina a expressão analítica. A expressão analítica, o f de x na função é igual ao que é a y. Então, significa que y é igual a x menos x versus ao quadrado mais y versus. Primeiro, devemos determinar o valor de a para a gente conseguir determinar a expressão analítica. Então, y é menos 5, que vai ser igual a vezes o x é 0, o x versus é 3, ao quadrado mais o y versus, que é 4. Daí que este valor aqui é positivo, quando você lá fica negativo. Então, fico com menos 5, menos 4, será igual a vezes 0 menos 3, fico com menos 3 ao quadrado. Menos 5 menos 4 vai dar menos 9. Por quê? Porque ambos têm sinais negativos. Então,
Então aqui fico com menos 9, será igual a vezes menos 3 ao quadrado, fica 9. Este valor aqui está a multiplicar, quando passo para cá passa a dividir. Então fico com A é igual a menos 9 sobre 9. 9 dividido por 9 é 1. Com esse negativo ficamos com menos 1. Claramente que o valor de A é negativo porque a nossa parábola é virada para baixo. Então, tendo o valor de A, que é igual a menos 1, significa que nós vamos voltar à nossa expressão original para nós determinarmos a nossa expressão analítica. Então, significa o quê? Que f de x é igual a menos 1 vezes x menos. Ao substituir aqui o variável x, já não substituímos, só substituímos no x versus y versus. O x versus, que é o nosso 3, ao quadrado, e o y versus é 4. Então, significa que a nossa expressão analítica é esta aqui. Ou se quer dar continuidade, pode desenvolver esta parte aqui. Quando eu tenho a menos b ao quadrado, isto aqui é a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado, caso notável. Então, significa o quê? Que o meu a é x, o meu b é 3 ao quadrado. Então, fica com x ao quadrado menos esse 2 é da fórmula. O meu a é 3, o meu b é... Ou seja, o meu b é 3, o meu a é x e o 2 é da fórmula. Então, fico com menos 6x mais menos 3 ao quadrado. Então, daqui ficou igual x ao quadrado menos 6x mais o 9. Então, significa que tenho essa expressão aqui, que devia substituir aonde? Aqui. Mas também, terminando aqui, não há nada de errado. Então, fico com f de x será igual a menos x ao quadrado menos 6x mais 9 mais 4. Então, o f de x será igual, esse não negativo vamos distribuir, fico com menos x ao quadrado, menos menos fico com mais 6, x mais e menos fico com menos 9 mais 4. Então, isso aqui será igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9 mais 4. Comparamos números, o número maior é 9, mas 9 tem esse negativo, fica menos, então 9 menos 4 vai dar o quê? 5. Então, essa aqui é a minha expressão analítica. E vejam que o valor de A aqui é negativo, por isso minha parábola é virada para baixo. E daí nós temos a nossa expressão analítica. Ou, se quiseres, poderá usar essa forma. F de